paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, que nos ouve agora através desse canal. Meu nome é Irmã Zinalva. Estou aqui para ministrar a lição 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Antes de começar, eu quero pedir aos amados irmãos e amigos que nos ouvem, que nos assistem, a se inscrever no nosso canal, EBD, Edificando Vidas através do ensino, ativar o sininho, dar um like lá se gostou, amém? E vamos também divulgar o nosso canal para que ele venha crescer cada dia mais e mais, para que ele venha edificar vidas cada dia mais e mais. Esse trimestre nós estamos estudando sobre a igreja eleita, né? Redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Está aqui a nossa revista da EBD e hoje nós vamos trabalhar a lição 5. Eu quero começar aqui pelo textuário da lição, que diz o seguinte, ele está lá em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5, que nos diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. É uma maravilha, né? Aqui está dizendo que ele não é apenas misericordioso, mas que ele é riquíssimo em misericórdia. Está dizendo que a sua misericórdia é abundante. E a verdade prática nos diz: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação. E ainda recebemos o direito de vida eterna. Glória a Deus e aleluia por essa palavra. Vamos ver a leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10. Antes de fazer a leitura bíblica em classe, eu quero agradecer ao irmão Aldinei, que é o nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, né, por essa oportunidade e também por ter me ensinado aqui, né, a colocar o vídeo no canal, me mandado a senha e me dado as instruções necessárias para que esse comentário chegasse até vocês. Leitura bíblica em classe. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos despojos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, no seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Ele nos amou quando nós estávamos mortos. Ele não nos ama só agora porque estamos vivos. Estamos mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Para nos mostrar nos séculos vindouros, Ele é Deus do futuro, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque fomos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nelas. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Muito lindo esse texto de Efésios. E nós vamos começar aqui sem muita perda de tempo. Vou ficar de olho no horário para que nós não venhamos perder tempo, para que o Senhor venha falar nessa manhã aos nossos corações, né? Hoje é domingo, 3 de maio de 2020, e nós estamos aqui para aprender um pouco mais da sua palavra. A introdução diz o seguinte:
a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Começa no versículo, no capítulo 2, começa no versículo 1 e vai até o 10, né, conforme foi lido na nossa leitura bíblica em classe. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Bom, aqui na introdução já deixa bem claro que nós não merecíamos, né? Que foi um favor imerecido. Deus, na graça, eu não mereço, mas eu preciso. E mesmo sem merecer, Deus, ele nos alcançou com a sua infinita graça e com o seu favor. Por isso que graça significa favor imerecido, né? Então, amados, a gente entende que o crédito para todo o processo de salvação deve ser confiado a Deus, né? De modo que o homem aqui, ele perde toda a razão de se vangloriar. Porque está bem claro, foi um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles quem? Os salvos, desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Tópico 1 diz, a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Vamos ver o que o Senhor tem a nos revelar aqui. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração, estávamos mortos em ofensas, pecados e éramos por natureza filhos da ira. Ele já começa dizendo, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Então, amados, nós vivíamos em ofensa, nós estávamos mortos, mas a Bíblia diz que ele nos vivificou, ele nos deu vida, né? Então, nós entendemos aqui que quando nós andávamos em ofensa, nós escolhíamos, né, ofender a Deus. Nós escolhíamos fazer o que ofendia a Deus. E a Bíblia diz que nós estávamos mortos, porque a Bíblia diz que nós estávamos desligados de Deus. A Bíblia diz lá em Isaías que as nossas iniquidades, ela cria uma barreira, né? Ela cria uma divisão entre nós e Deus. Então havia uma barreira, não havia comunhão entre nós e Deus. Mas a Bíblia diz aqui que nós éramos por natureza filhos da ira. Então a nossa natureza, ela já era pecaminosa, ela é pecaminosa, né? Por melhor que uma pessoa seja, né, ele está morto. A Bíblia diz que o melhor de nós, ele não passa de trapos de imundície. Então, por melhor que uma pessoa fosse, ele vivia em ofensa a Deus. Isso significa que ele fazia coisas que ofendiam a Deus. Ele fazia coisa boa? Fazia. Ele poderia fazer coisas boas, ele podia dar esmola, ele podia fazer caridade, ele podia ajudar as viúvas, os órfãos, né? Ele podia ajudar quem precisasse. Mas a Bíblia diz que isso por si só não garante salvação a ninguém. Nós precisávamos que alguém usasse de misericórdia, né, e nos reconciliasse com Deus, porque nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Nossa condição anterior. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo. A palavra ofensa do grego é paraptoma, que tem sentido de passo em falso de forma deliberada. Ou seja, nós dávamos passos em falso de forma deliberada, de forma descontrolada, né? De formas que nós não pensávamos que nós estávamos ofendendo a Deus. O termo para o pecado aqui é amartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Nós vivíamos errando, nós vivíamos fazendo o que desagradava a Deus, nós éramos inimigos de Deus. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto. Nós tínhamos um atestado de óbito. Nós fomos diagnosticados como mortos, porque ninguém tem vida se não for em Deus, né? Ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. A pessoa que não tem Deus, ele pode fazer caridade, ele pode
ele pode ajudar o próximo, ele pode ajudar os moradores de rua, os mendigos, mas isso não salva. A Bíblia diz, não é por obras, para que ninguém se glorie, né? Ou seja, o conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Então, o pecado, ele nos separa de Deus. O pecado, ele traz separação, barreira, ele traz ali uma divisão entre nós e Deus, né? Precisava fazer uma ponte ali, para que nós tivéssemos livre acesso a Deus. E essa ponte nós não podíamos construir ela, né? Tal como o corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Então nós estávamos surdos, cegos. Quem assim vive está morto enquanto vive. Ele tem vida física, mas ele está morto espiritualmente. O homem longe de Deus é como um peixe fora do mar, né? O homem, ele não pode estar fora da sua essência. A essência do homem é Deus. Ele veio de Deus. A origem do homem é Deus. Foi Deus que nos fez. E nós fora dele estamos mortos. É como um peixe, né? A origem do peixe é a água. Fora da água ele está morto. É como as plantas, que se tirar ele, arrancar pelo raiz, tirar do solo. A origem das plantas é o solo. A Bíblia diz que Deus ordenou a terra para que brotasse a relva, para que brotasse as plantas. E as plantas não vieram de Deus, vieram da terra. Os peixes não vieram de Deus, vieram da água. Então a origem dos peixes é a água. E o peixe fora da água, ele está morto. A origem das árvores, das plantas, é a terra. Fora da terra, elas estão mortas. Com exceção das plantas aquáticas, que fora da água também estão mortas. Da mesma forma somos nós viemos de Deus, Ele nos fez, Ele nos moldou e Ele soprou em nós o seu Espírito, e fora de Deus nós somos mortos. Nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andaste é descrita por Paulo por meio da metáfora, o ato de andar, né? Refere-se à atitude errada adotada na vida passada do salvo antes da regeneração. Quando a Bíblia diz aqui, outro tempo andastes, né? Isso aqui é uma metáfora do ato de andar, ou seja, nós andávamos continuamente, nós vivíamos continuamente, né? Em atitudes erradas, né? Nós andávamos segundo o curso deste mundo, né? Andaste segundo o curso deste mundo. Então, nós andávamos segundo o curso deste mundo. O que significa isso? Nós andávamos segundo aquilo que o mundo nos indicava para andar. Nós andávamos seguindo os costumes do mundo, os costumes que era praticado pelo mundo. Nós andávamos vivendo. Que costumes são esses? Quais são os costumes do mundo? Mentira, maledicência, murmuração, falsidade, inveja, imoralidade, furto, mentira. Nós andávamos, isso é natural no mundo, isso é natural, né? Nós andávamos então segundo esse sistema mundano da época, que era a imoralidade, era o furto, era a mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver do seu tempo. Bom, pode ser normal roubar, pode ser normal mentir, pode ser normal ficar com as coisas alheias, pegar uma coisa emprestada e não devolver, pode ser normal puxar o tapete do colega lá no trabalho para se dar bem, pode ser normal mentir lá para o mundo, mas para nós que ressuscitamos com Cristo, em Cristo, isso não pode ser normal. Isso era atitude de antes de conhecermos a Cristo. Por isso que diz, andaste, em outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo. Em outro tempo, isso não é para o nosso tempo agora, depois que nós aceitamos a Jesus. Isso é em outro tempo, quando nós não tínhamos aceitado a Jesus como nosso Salvador. Então, andaste segundo o curso deste mundo. Hoje nós temos que andar diferente. Nós não podemos mais andar da forma que nós andávamos. Se nós estivermos andando da forma que nós andávamos antes, o que nós fizemos? Nada. Nós andávamos da forma que nós andávamos antes, o que nós fizemos? Nada. Nós andávamos da forma que nós andávamos antes, o que nós fizemos? Nada. Nós andávamos da forma que nós andávamos antes, o que nós fizemos? Nada. Nós andávamos da forma que nós andávamos antes, o que nós fizemos? Nada. Nós andávamos da forma que nós andávamos antes, o que nós fizemos? Nada.
nós temos que ficar bem claro que existe aqui uma diferença. Uma vida antes de Cristo e uma vida depois de Cristo, né? Nós temos que parar de defender esse evangelho açucarado, esse evangelho onde não há diferença entre o antes e o depois. Se eu aceitei Jesus, e se eu aceitei o evangelho, esse evangelho ele não pode ser açucarado. Esse evangelho tem que ser o evangelho da verdade. Aquilo que eu olho e digo, antes de eu fazer isso, agora eu não posso. Antes eu me comportava assim, agora eu não posso mais me comportar assim. Antes, se alguém me fechasse no trânsito, eu xingava, mandava ir para tomar banho no tanque de Betesda, mandava ir para onde eu quisesse mandar. Hoje eu tenho que engolir a raiva, porque tem que haver uma diferença clara entre o antes e depois. Se não há essa diferença clara, se eu me comporto no trânsito hoje como eu me comportava antes de aceitar Jesus, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. O evangelho, ele transforma, ele muda. E tem que ter uma diferença clara entre o antes e depois. Esse negócio de crente dizer, eu sou assim mesmo, eu sou assim, eu sou um vulcão, eu não levo desaforo para casa. Isso não é atitude de pessoas transformadas, né? Se você ainda se comporta desse jeito, a lição passada, que foi a lição 3, que diz, fala a respeito da iluminação espiritual do crente, ela deixa claro que se você não teve mudança, então você não teve o entendimento iluminado pelo Espírito Santo. Então você ainda se comporta como antes, né? Aqui está dizendo, né? No outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Agora não. Agora nós não podemos mais andar segundo o curso deste mundo, mas segundo essa palavra aqui que nós devemos andar. Amém? 2.2. Andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Aqui é uma alusão clara a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. João 12:31. Indica que os agentes malignos têm capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Então, amados, nós não podemos esconder essa verdade. O diabo manipula, assim, as pessoas. O diabo tem a capacidade, sim, de influenciar os homens, né? Antes nós andávamos também assim, influenciado, segundo o príncipe da potestade do ar. Veja que é uma sequência aí. Andaste segundo o curso desse mundo, era assim que nós andávamos. Do jeito que o mundo dizia, nós fazíamos. Do jeito que o mundo pregava, nós fazíamos. Andaste segundo o príncipe da potestade do ar, fazíamos a vontade do inimigo, sim. Éramos influenciados pelo inimigo, sim, não é? Mas Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. Amém. Então nós temos que entender que o diabo manipula as pessoas, né? Às vezes a gente gosta de advogar para o diabo. A gente gosta de dizer, nem tudo é o diabo, você também tem culpa. Sim, você tem culpa porque você escolheu atender, ser influenciado pelo diabo. Você escolheu atender, né, a manipulação do inimigo. Mas o diabo manipula, o diabo influencia os homens desobedientes e incrédulos, conforme 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Mais adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Ele diz que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra essas potestades, né? Esses seres, né? Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Deus exaltou Cristo acima de todos esses seres do mal. Amém? Aí no 2.13 diz que nós andávamos também fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo que é inerente à natureza humana. Está lá em Gênesis 6:5, né? Vamos ler o que diz em Gênesis 6:5? Vamos ler. Nós ainda estamos conseguindo o tempo suficiente. Gênesis 6:5. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. Então isso faz parte da natureza pecaminosa do homem. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos, a prática de todos os desejos desordenados da carne, né?
Como resultado, nós éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a condição, né? Essa era a nossa condição. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para uma vida, para filhos de adoção. Então, nós vivíamos segundo a vontade da carne e dos pensamentos. Qual é a vontade da carne? Né? Nós tínhamos pensamento pervertido, praticar todos os desejos desordenados da carne. Qual é a vontade da carne? A vontade da carne é servir a Deus? Não. A vontade da carne é comer, beber, praticar sexo, dormir. Tem pecado nisso? Não. O pecado não é comer, nem beber, nem dormir, nem praticar sexo. O pecado está nos excessos. É praticar o sexo fora do casamento ou fora da vontade de Deus. O pecado não está em comer, está na glutonaria. Então, mas nós vivíamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós vivíamos em excesso, fazendo tudo que a carne queria. Nós não dominávamos, né, os nossos desejos. O Espírito Santo não dominava os nossos desejos, porque nós não tínhamos o Espírito Santo. Então aqui, a Bíblia já diz aqui que aprova o Pai nos eleger. Então nós somos eleitos, né? E nos predestinar. Nós somos eleitos e predestinados para quê? Para ser filhos de adoção. No início já, né? Ele nos elegeu. O que é a eleição? A eleição é Deus nos escolhendo. Então, ele nos escolheu. Primeira coisa, ele nos predestinou. O que é predestinação? É Deus planejando antecipadamente o que faria com seus escolhidos. Então, é mais ou menos assim que funciona. Deus nos predestinou, né? Predestinou todos para a salvação. É como se Deus estivesse ali. É como se eu fosse me casar e eu fosse fazer uma lista dos convidados para o casamento. Aí eu fiz aquela lista imensa de convidados. Então, todos aqueles ali estavam predestinados a ir para o meu casamento. Só que, quando eu fiz essa lista, eu estava predestinando todos a virem, né? Mas nem todos que eu fiz o convite aceitaram o convite, né? Então, eu escolhi a todos ali. E eu predestinei, né, antecipadamente o que eu faria com os escolhidos. Então, eu predestinei eles. Eu imaginei, vou reservar a mesa, vou reservar o lugar, vou reservar a comida suficiente para aquele povo. Eles vão participar desse banquete comigo. Agora, aqueles que não aceitaram o convite, infelizmente, eles foram eleitos, né, para estar aqui comigo. Eles foram predestinados. Agora, essa escolha vai depender deles, da resposta positiva ou negativa ao meu convite. Amém? O tópico 2, vivificados pela graça. Por ato de bondade e misericórdia, e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da graça. Olha, essa palavra ela alegra muito meu coração, porque a Bíblia diz que Deus nos vivificou por meio de sua graça, né? E disse que quando nós ainda estávamos mortos em pecado, Ele nos amou imensamente e por isso nos vivificou por meio da sua graça. Então, amados, eu entendo aqui que nós fomos alcançados por Deus, pela bondade e pela misericórdia de Deus, nós estando ainda mortos no pecado, em pecado. Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, é assim que nós vivíamos, sob a ira de Deus. Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia, que alteraram o quadro caótico da raça humana. Nós éramos inimigos de Deus, nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos de Satanás, nós andávamos segundo o curso deste mundo, nós andávamos segundo o curso da potestade do ar, e nós andávamos
também fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. Mas mesmo assim, nós estávamos nesse estado caótico, né? Mas mesmo assim, o que me alegra é isso aqui, ó. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O que eu acho mais lindo é essa intervenção aqui. Aqui entra uma conjunção adversativa. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, vocês andavam longe de Deus, andavam segundo o curso do mundo, andavam segundo o príncipe da potestade do ar, andavam fazendo a vontade da carne e do pensamento, mas algo vai acontecer. Algo esplêndido vai acontecer. Aí entra aqui essa conjunção adversativa. Mas, porém, contudo, todavia, Deus que é riquíssimo em misericórdia, Deus que tem uma abundância de misericórdia, Ele vai, com o seu amor, Ele vai nos vivificar, né? Juntamente com Cristo. Eu me lembro agora de uma ilustração, uma história que eu vi de um menino que gostava muito de ler. E esse menino, ele estava lendo um livro que a história desse livro ela se assemelha muito a o que a gente está falando aqui, a todo esse plano salvífico de Deus para a raça humana, né? A todo esse fato de viver aqui segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, fazendo a vontade da carne e pensamentos, entregue à vontade do diabo, sendo escravo, né, do diabo, tendo sido condenado, né, a morrer, né? Essa história se parece muito com esse contexto aqui. Esse menino, ele estava lendo um livro, e nesse livro contava a história de uma princesa que foi condenada por uma bruxa má. Que essa princesa representa eu e você. E essa bruxa má representa Satanás, nosso adversário, inimigo das nossas almas. E esse menino estava lendo esse livro, e nesse livro, o desencadear dessa história foi que essa bruxa má, que tinha muita raiva dessa princesa, muito ódio dessa princesa, tinha muito prazer em ver essa princesa, tinha muita maldade, tinha muito prazer em ver essa princesa ficar presa e ser torturada ali. Essa bruxa má, ela aprisionou essa princesa no palácio. E ali acorrentou essa princesa, colocou corrente nos seus braços. E ali tinha prazer de rir dessa princesa, da derrota, do fracasso dessa princesa, dela sendo derrotada. E tinha um príncipe que era muito apaixonado por essa princesa. É uma história de contos, né? Mas isso nos inspira, essa história nos inspira a fazer essa comparação. E esse príncipe, ele resolve ir lá nesse palácio resgatar essa princesa, porque ele amava ela, né? Isso me lembra muito dessa intervenção aqui, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou. E aquele príncipe, ele foi motivado por um amor muito grande. E ele disse, eu vou enfrentar todos os perigos e vou sair do meu reino, do meu palácio, e vou passar pelos bosques. E nesse livro que esse garoto estava lendo, ele tinha que passar pelos bosques, com demônios, com assombrações, com pessoas querendo matar ele, com monstros, né? Com todo tipo de coisa que ele tinha que lutar naquele bosque para poder chegar naquele palácio. Ele tinha que atravessar ali aquele bosque e ele tinha que conseguir chegar naquele palácio. Quando ele estava lendo ali no meio do livro, lendo aquele príncipe lutando contra aqueles demônios, contra aqueles monstros, contra aquelas figuras mal assombradas, contra aquele monte de demônio daquela bruxa, os adeptos, os enviados daquela bruxa para lutar ali naquele bosque, para não deixar aquele príncipe chegar para resgatar a princesa, a mãe do menino entra no quarto, apaga a luz e diz, fecha o livro, vamos dormir. E o menino ali
ficou muito angustiado, porque ele estava naquela adrenalina que ele queria terminar a história. Aí, quando a mãe entra no quarto, que manda o menino fechar o livro, que ela vai apagar a luz, antes dela apagar a luz, o menino pega o livro, vai pro final da história e lê o finalzinho. E no finalzinho ele encontra que o príncipe chegou no palácio, libertou aquela princesa, derrotou aquela bruxa, arrancou aquela princesa das garras daquela bruxa e termina o livro dizendo: e os dois foram felizes para sempre. Então, essa história te é familiar, né? Cristo fez a mesma coisa, ele enfrentou todos os desafios, ele se despiu da sua glória, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão de estar sentado ao lado do Pai, ele se fez homem, ele foi torturado, ele foi tentado pelo diabo, ele foi perseguido, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele enfrentou todos os desafios para nos arrancar da garra do diabo. Mas o que me alegra aqui é que o texto, ele diz assim, comparando ainda com a ilustração que eu acabei de contar: estando ainda mais Deus, que é riquíssimo em misericórdia, por seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E versículo 6, ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando eu li isso aqui, eu me lembrei do final daquele livro. E os dois foram felizes para sempre. Então, amados, sabe qual é a conclusão que eu tenho aqui? É que quando aquele menino, no outro dia, amanheceu o dia, que ele foi ler aquele livro, aquela parte que ele tinha pulado, que ele começou a acompanhar a luta daquele príncipe, matando gigante, matando os demônios, os monstros ali naquele bosque. Eu imagino aquele menino dizendo: vai, mata mais esse, vence mais esse. Olha, eu já li o final da história. Olha, você vai vencer, você vai libertar a princesa, você vai chegar ao final e vocês vão morar no palácio e vão ser felizes para sempre. Eu imagino que cada desafio que aquele príncipe enfrentava, no decorrer daquelas páginas daquele livro que aquele menino ia lendo, ele ia dizendo para ela: força, aguenta mais um pouquinho, espera, vai valer a pena. Eu já li o final da história, eu já sei o que vai acontecer, eu já cheguei no final do livro, eu já li o final, eu já conheço. Então, amados, não teve como eu não comparar isso quando eu li aqui o final da história. Isso aqui é o final, porque o nosso Deus, ele é o Deus que faz o fim antes do começo. Eu já li o final da história e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo, ele diz assim: em todas as coisas somos mais que vencedores naquele que nos amou, ele está diante do último capítulo. Ele está diante do último capítulo da história que eu e você vamos viver. Ele já nos deu a vitória. Ele já nos deu a vitória. Em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Nós já vencemos o inimigo das nossas almas. Nós já vencemos a nossa carne. Nós já vencemos o mundo. Mas isso não vem de nós, para que ninguém se glorie. Isso não vem de nós. Isso vem de Deus. Isso é dom de Deus. Então, amados, eu já conheço o final dessa história. Eu já li o fim da história. Eu sei que nós somos vencedores. Eu sei que nós vamos chegar lá. Porque aqui termina dizendo assim, ó: para mostrar nos séculos vindouros, olha aqui o fim antes do começo. Versículo 7. As abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Eu já sei o final da história. Eu já sei que nós vamos morar no palácio. Eu já sei que nós vamos pisar em ruas de ouro, cristal. Eu já sei que já existe uma cidade reservada para nós. Eu já sei que tudo que a gente está vivendo hoje vai valer a pena. Aleluia. Glória a Deus. Nós fomos alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Ele já enfrentou a morte. Ele já enfrentou os seus algozes. Ele já enfrentou o Calvário. Ele já enfrentou a cruz.
Ele derramou até a sua última gota de sangue. E Deus entregou o seu único filho para que nós fôssemos resgatados e tivéssemos o direito de nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós já sabemos o último capítulo da história. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. Eu era indigna, mas esse ato de misericórdia implica essa compaixão. A carta aos Efésios ensina que ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu primeiro. Ele nos predestinou para que nós fôssemos salvos. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Item 2. Vivificados por sua graça. Descrevendo as dádivas divinamente concebidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. O amor de Deus não nos alcançou porque nós éramos bons, não. O amor de Deus nos alcançou quando nós estávamos mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. Não estamos mais mortos por Cristo, porque Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido. Então ele nos amou primeiro, né? Ele que veio a nós, não foi nós que viemos a ele. Ele foi que veio a nós. Então eu pergunto, será que nós temos alguma participação na nossa salvação? Temos. A Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que crê será salvo, né? Todo aquele que crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Então tem uma participaçãozinha nossa aí, crer. Nós só precisamos ouvir a palavra e crer, porque tudo dependia dele, tudo ele já fez, agora nós só precisamos crer. A única participação nossa é crer na sua palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E essa fé é esse crer. Eu ouço a palavra e creio nela. Abraão, ele foi justificado pela fé, né? Ele não viveu no tempo da graça, mas também não foi no tempo da lei. Não tinha lei ainda, mas ele creu em uma palavra de Deus e por causa que ele creu, ele foi justificado pela fé. Amém? Nós recebemos a graça. É por isso que a Bíblia diz, né, que a salvação é pela graça, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Então, nós somos salvos pela graça. Não tem nada que nós possamos fazer para ser salvo. Não tem boas obras, não tem nada. Mas é por meio da nossa fé. Nós precisamos crer e aceitar esse Salvador. Amém? Exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou, juntamente com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. O mesmo poder que ressuscitou Cristo é esse mesmo poder que nos ressuscitou, para que nós nos assentássemos em lugares celestiais em Cristo. Observe a palavra juntamente, indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. Que benefícios são esses? Ressurreição, vida eterna e galardão no céu. Mais uma vez eu digo, nós estamos diante do último capítulo da nossa história. Nós já lemos o último capítulo, né? E aquele menino que lia aquela história daquela bruxa e daquela princesa, daquele príncipe, eu tenho certeza que ele incentivava ali, né, aquele príncipe a lutar mais um pouquinho, a não desvanecer da sua fé, a continuar crendo que ele ia conseguir, porque ele já sabia, porque ele já tinha lido o último capítulo. E lá no último capítulo eles foram felizes para sempre. E eu também já li o último capítulo da minha história. E eu sei que eu serei feliz para sempre com aquele que me garantiu, que ressuscitou, me deu vida eterna e vai me dar um galardão no céu.
Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino e imerecido. Eu não merecia, mas Cristo me amou e eu alcancei por Cristo os mesmos benefícios que ele alcançou. A ressurreição, eu estava morto, mas eu fui vivificada, eu nasci de novo. Então eu ressuscitei com Cristo. A vida eterna e o galardão nos céus. Quando eu fechar meus olhos e essa carne aqui morrer, o meu espírito, ele vai reviver com Cristo. Ele vai viver com Cristo. Em Efésios 2:8, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Né? Então, o que acontece? Nós andávamos mortos, né? Nos delitos e pecados, andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, fazendo a vontade da carne dos pensamentos. Aí tem uma conjunção adversativa, para a gente não perder o foco, que diz, mas Deus fez uma intervenção linda na nossa história, porque ele é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor, com que nos alcançou, estando nós ainda mortos, em ofensa e pecado, nos vivificou juntamente com Cristo. Então, como ele nos vivificou, né, nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais, né, nos deu sua abundância, as riquezas da sua graça, da sua glória. Aí aqui diz, porque pela graça sou salvo por meio da fé. Né, estávamos mortos em pecado, Deus nos amou, nos vivificou. Por quê? Que mérito nós tínhamos? Nenhum. Então, o ponto-chave dessa lição é isso aqui. Nós não tínhamos mérito nenhum. Foi pela graça que nós somos salvos por meio da nossa fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Não é por obras, mas uma vez o crente salvo, ele deve praticar as boas obras, né? Porque nós não temos como andar com Cristo sem imitar ele. Então, uma vez que eu fui salvo, vivificado, eu tenho que começar a andar com ele, imitando ele. E esse andar com ele também é representado pelas nossas boas obras, né? Então, amados, graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão, do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, 1 e 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder, da maldição, do pecado e da morte. É semelhante à historinha que eu contei do menino que estava lendo o livro. A princesa estava debaixo de uma maldição, ali pela bruxa má, que representa o diabo, né? Os demônios que lutavam naquele bosque com o príncipe, que representa Jesus aqui, na ilustração que eu estou fazendo, para que vocês entendam melhor. Esse príncipe que lutava com os demônios, esses demônios eram os demônios, né? A serviço de Satanás, né? Essa princesa estava debaixo da maldição, condenada à morte, presa, escrava, né? Então, a salvação foi o livramento do poder daquela maldição. Salvação foi semelhante àquilo que o príncipe fez, enfrentou todos os perigos para salvar a princesa. Foi assim com Cristo Jesus. Ele lutou, ele desafiou, né, o poder das trevas, ele lutou contra os arguilhões de Satanás, ele foi traído, ele foi humilhado, foi vendido, foi tentado pelo diabo, mas ele não desistiu e ele nos alcançou e ele nos vivificou e nos ressuscitou, porque nós estávamos mortos e nos garantiu a vida eterna e um galardão no céu e nos garantiu que nós viveríamos felizes para sempre com ele. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor e merecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. Não dependia de mim. Não tinha nada que eu pudesse fazer para ser salva. A iniciativa veio de Deus. É por meio, não há nenhum mérito, né, no homem para ser salvo. Não há. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho.
Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre os dois caminhos, salvação ou perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. Tem gente que diz que a graça não pode ser resistida. Tem igrejas por aí que pregam isso, que ninguém resiste à graça. Não, a graça pode ser resistida. Está lá em João capítulo 7, né? E versículo 7. Não é irresistida a graça. Ela pode ser resistida. A graça não é eliminada. O livre-arbítrio não é eliminado. A liberdade de escolha não é eliminada. A participação do homem atendendo o chamado divino também não é eliminado. Se ele disser, a graça está aí. Deus já fez tudo. Favor é merecido. A graça está ao nosso alcance. Mas se eu disser que não quero, é por meio da fé. Eu tenho que crer. Né? Se eu disser que não quero, a fé deve ser considerada como uma aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus através do qual recebemos a salvação. Olha, me chamou muita atenção isso aqui. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre os dois caminhos. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. Aqui diz que a graça de Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Bom, nós temos o Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Mas está claro que o Espírito Santo nos convence, mas não nos obriga. Então a graça pode ser resistida. Se eu fui alcançada por essa graça, Cristo está me chamando, Cristo me chama, eu ouvi a sua palavra, mas eu resisto. Não, eu não quero, agora não, eu não vou dar conta, eu gosto de fazer as coisas que agradam a minha carne, eu posso resistir. O Espírito Santo, ele nos convence. Olha, ele nos convence que nós estamos em pecado, que nós precisamos de Deus, que nós precisamos mudar de vida, que nós precisamos ser libertos. Ele nos convence, mas ele não nos obriga. Depende da nossa fé, né? Por meio da fé, da gente acreditar e dizer sim, né? A fé é a reação ao chamado divino. Ele já nos forneceu, né? Já nos chamou. Ele já nos alcançou, ele já garantiu a salvação por meio da graça, por meio do novo nascimento, por meio da morte do seu filho, entregou o seu único filho para morrer por nós. Agora a fé é a reação ao chamado divino. Eu posso crer ou não, né? Por isso que diz, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, é para quem crê, é para quem crê nessa palavra. E esse crer é a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tá aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. Efésios 6 e 11. 11. Aliás, não é Efésios, é Hebreus 6 e 11. Hebreus 6 e 11. Hebreus 6 e 11. Eu tinha marcado, mas eu tirei o marcadorzinho do meio aqui. Onze 6, aliás. Hebreus 11, 6, perdão. Diz, porém sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe, né? E que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Então é necessário que a gente acredite. É necessário. Se não acreditar, então não tem como agradar a Deus. Amém? Obras como evidência da salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira é, isso não vem de vós, não é mérito nosso. Salvação não vem de nós. Não tem nada que nós possamos fazer para ser salvo. Não é caridade, não é dar esmola, não é cuidar dos outros. Isso faz parte da vida de quem é salvo, né? Quem é salvo precisa fazer isso. Mas não é para se salvar que nós fazemos isso. Então, isso não vem de vós. Trata da salvação pela graça, que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras. Olha, a salvação nem vem de nós e nem vem das obras. Né? O que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano.
Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para boas obras. Agora, uma vez salvo, aí nós vamos praticar boas obras, porque somos salvos e não para sermos salvos. Voltando aqui um pouquinho, para que não haja dúvida, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é que a Bíblia está dizendo aqui que não vem de vós? É a fé ou é a graça? A graça. A graça de ser salvo, né? Este ser salvo não vem de vós. Muitas pessoas interpretam isso aqui errado, dizendo que isso não vem de vós, concorda com fé, que é o que está aqui mais próximo, né? Fé aqui, no grego, é pistis, né? E isso aqui no grego é touto, né? Isto ou isso no grego é touto, né? Esse touto aqui é sujeito de é o dom de Deus, né? Isso é sujeito de é o dom de Deus. Então esse touto aqui, ele é neutro, né? Essa forma que foi aplicada aqui, ela é neutra. Então ele não pode se referir à fé, porque a fé é feminino. A fé aqui é um substantivo feminino, né? Comentando essa passagem aqui, que nós lemos aqui, eu entendo que a graça é a parte de Deus e a fé é a nossa parte. Eu entendo isso. Que a graça é a parte de Deus e a fé é a nossa parte. E isto é caitouto, é neutro. Não é o feminino. O feminino seria taute, né? Mas aqui é touto, então é neutro. Então não concorda com fé, mas concorda com graça. Portanto, não se refere a pistis, que é fé, mas a chariz, que é graça, né? O ato de ser salvo pela graça está condicionado à nossa fé, a fé da nossa parte. Mas todo o processo da salvação não é mérito nosso. Alguém poderia pensar, mas eu tenho uma participação aí, né? Não foi totalmente Deus, não. Eu tenho uma participação, que eu tive fé, né? Mas até a fé é uma obra do Espírito Santo que nos convence do nosso pecado, da justiça de Deus e do juízo de Deus. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. A fé aqui seria a reação ao convite, seria a aceitação do convite. Mas nós não temos nenhum mérito nisso, porque o convite não foi feito por nós, a nós mesmos. O convite foi feito por Deus. O ato salvífico não foi feito por nós. Não foi nós que morremos na cruz. Não foi nós que derramamos sangue na cruz. Foi Cristo que derramou. Então foi Ele que fez tudo. A única coisa que nós podemos fazer é crer. Isso não é participação em salvação. Isso não é participação nossa na salvação. Mas a necessidade de crer para sermos salvos, né? Como é que eu vou acreditar em algo que eu nunca ouvi falar? Como é que eu vou acreditar em algo que eu não conheço, né? Eu ouvi a palavra, eu criei na palavra, com a ajuda do Espírito Santo que me convenceu. Eu não criei porque eu sou boa, eu não criei porque eu sou inteligente, eu criei porque o Espírito Santo me convenceu que eu estava morto em pecado e eu necessitava da misericórdia de Deus. E como eu não tinha poderes para salvar mim mesmo, eu aceitei o sacrifício de Cristo na cruz por mim. Eu espero que isso tenha ficado bem claro para os irmãos, que se tiver alguma dúvida, pode fazer os comentários lá embaixo no vídeo. Para concluir aqui, sobre essa questão da salvação por obras, né? Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora nós andávamos fazendo obras más, outrora nós andávamos segundo a vontade, o curso desse mundo, segundo a vontade da carne, segundo a vontade do príncipe das potestades do ar. Agora ele usa o andar
para as boas obras, né? Ele usa agora por meio de uma perspectiva positiva, nós somos instados a andar fazendo boas obras. Para ser salvo, não, porque nós já fomos salvos. Não como um meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. Então, todo aquele que é salvo, ele tem uma evidência. Que evidência é essa? É andar agora praticando obras boas. Quem antes andava praticando obras más, agora anda praticando obras boas. E eu quero encerrar esse comentário fazendo uma dinâmica aqui e também fazendo uma ilustração a um juiz que aceitou Jesus, né? E esse juiz, no culto de Santa Ceia, na Inglaterra, ele estava lá sentado quando chegou um assassino que ele havia condenado a 7 anos de prisão, e esse assassino já tinha cumprido a sua pena e tinha aceitado Jesus. Entra esse assassino, senta do lado dele, se ajoelha, né? E o pastor observando tudo, e participa ali da ceia do Senhor. E quando termina o culto, o pastor pergunta para aquele juiz ali, você viu, o juiz pergunta para o pastor, você viu quem estava ajoelhado ao meu lado durante a ceia? O pastor respondeu, sim, mas eu não sabia que você havia notado. Aí os dois caminhando ali silenciosamente, o juiz diz assim, depois de alguns minutos de silêncio, o juiz diz, que milagre da graça. O pastor responde, sim, que milagre maravilhoso da graça. Aí o juiz pergunta, mas você se refere a quem? Aí o pastor responde, é claro que é a conversão do assaltante. Aí o juiz responde, mas eu não estava pensando nele, estava pensando em mim mesmo. Aí o pastor pergunta, como assim? O juiz respondeu, o assaltante sabia o quanto ele precisava de Cristo para salvá-lo dos seus pecados. Mas olhe para mim, ele disse para o pastor, eu fui ensinado desde a infância a ser um cavalheiro, a cumprir a minha palavra, a fazer minhas orações, a ir à igreja. Eu passei pela universidade, por Oxford, recebi meu diploma, fui advogado, depois fui juiz, tornei-me um bom juiz. Pastor, nada a não ser a graça de Deus podia ter me levado a admitir que eu era um pecador igual aquele assaltante. Levou muito mais graça para me perdoar, né? Por meu orgulho, pela minha confiança em mim mesmo, para me levar a reconhecer que eu não sou melhor aos olhos de Deus do que aquele assaltante que eu mandei para a prisão. Levou muito mais graça, né, para me perdoar, né? Levou muito mais graça para me perdoar por eu ser autoconfiante demais, orgulhoso demais, do que para perdoar aquele assaltante que já sabia que era um miserável, que era um assaltante, que carecia da misericórdia de Deus. Então, por isso, nós devemos ter muito cuidado com esse fato de achar que nós temos algum mérito, que nós somos bons ou melhores porque temos muitos anos de crente, ou porque oramos tantas horas por dia, ou porque fazemos isso ou fazemos aquilo. Não, é muito mais graça para perdoar quem se acha bom do que para perdoar quem se acha pecador. E eu quero concluir esse ensino dizendo que antes de conhecer Jesus, aqui sou eu, aqui escrito eu. Antes, quando Jesus me fez, aliás, eu era assim, ó. Eu não tinha pecado, eu nasci assim, ó. Eu nasci assim, claro que com uma natureza de pecado, mas antes do pecado entrar no mundo, quando Deus fez Adão e Eva e colocou no jardim, representado aqui por mim, né, e você, nós éramos assim, ó. Nós tínhamos comunhão com Deus, nós passeávamos no jardim, nós conversávamos a virada de dia com Deus, nós éramos inocentes, nós não conhecíamos o bem e o mal, nós não tínhamos maldade, nós éramos assim. Mas de repente, o pecado, tá aqui, ó, pecado. De repente, o pecado veio, entrou no mundo através de um homem e uma mulher, Adão e Eva. E por causa disso, a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus.
criou-se uma inimizade entre nós e Deus. E esse pecado veio e manchou eu e você. E nós ficamos assim, ó, manchados. Manchados. Mas aí, amados, conforme diz aqui na leitura bíblica em classe, nós andávamos assim, ó, segundo o curso deste mundo, assim manchados pelo pecado. Nós andávamos segundo o príncipe das potestades do ar, né? Segundo o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Nós éramos por natureza assim, filhos da ira, né? Mas, conjunção adversativa, mas Deus entra, envia o seu filho Jesus ao mundo. Envia o seu filho Jesus ao mundo. E eu estou aqui manchada pelo pecado. Aí, mas Deus, através do seu filho, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com quem nos amou, estando nós assim mortos, em ofensas, sujos, apartados de Deus, ele nos vivificou juntamente com Cristo. E nos ressuscitou juntamente com ele. Jesus veio e fez isso aqui conosco. E nós nos tornamos mais alvos do que a neve. Mais alvos do que a neve. Nos vivificou para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Isso aqui é o final do capítulo da nossa história. Nós somos vivificados para morar com ele nas mansões celestiais. Que nada, agora que nós recebemos o Cristo em nossa vida, que nada venha manchar a nossa história. Que nada venha manchar a nossa alma, o nosso coração. Que nada venha manchar a nossa integridade. Que nada venha, que nenhum tipo de pecado agora venha nos sujar a nossa alma, nosso coração. E se nós pecarmos, nós temos um advogado. Todos os dias, esse Jesus pode derramar um pouquinho da sua misericórdia, da sua graça em nosso coração. Ele está disponível. Basta nós crermos, basta nós humilharmos, basta nós pedirmos que ele é fiel e justo para nos perdoar. E eu encerro agora fazendo uma oração por você. Feche os seus olhos. Se você quiser aceitar Jesus, aí onde você está, ajoelhe e diga para Deus: eu reconheço que eu necessito dessa misericórdia. Eu quero que ser alcançado por essa graça. Eu quero ser alcançado por esse amor. Eu quero orar por você. Pai amado, Pai querido, eu venho te louvar e venho te agradecer, Deus, porque o Senhor me alcançou. Porque o Senhor me escolheu. Porque o Senhor um dia me viu, eu afundada em delitos e pecado, eu morta, eu suja, eu escrava, eu acorrentada, eu condenada às prisões eternas, eu inimiga, eu sem comunhão. Havia uma barreira entre mim e o Senhor, mas o Senhor, por causa da sua infinita bondade e misericórdia, o Senhor me ouviu, o Senhor me escolheu, o Senhor me alcançou, o Senhor me predestinou para a salvação, como predestinou todos aqueles que estão me ouvindo nessa hora. E o Senhor me elegeu. E eu aceitei o teu chamado através do Espírito Santo que me convenceu. Eu não resisti à tua graça. Eu não resisti ao teu chamado. Pai, eu estou aqui. Eu continuo carente da tua misericórdia. Eu continuo carente da tua graça todos os dias. E todos os dias eu peço que essa graça me alcance mais uma vez. Porque eu sou falha. Eu sou humana. E eu careço da tua misericórdia todos os dias. E eu quero te pedir pela pessoa que está do outro lado da tela. Meu Deus, se essa pessoa estiver de joelho agora, ciente, acreditando, entendendo que necessita, que a sua bondade não pode a salvar, que suas esmolas, a sua caridade, as suas boas obras não podem fazer nada por ela, mas que essa pessoa entenda que carece da tua misericórdia e que essa pessoa resolva entender o teu convite, entender a graça, entender o teu chamado e que essa pessoa
mediante a fé, diga: eu creio, eu quero, eu acredito, eu preciso, eu quero andar contigo, eu quero caminhar contigo, eu quero nascer de novo, eu quero começar a fazer a tua vontade, eu quero parecer contigo, eu quero ser filho e não apenas criatura. Pai, se essa pessoa tiver decidida a andar contigo, se a pessoa disser para ti: eu te aceito, Pai, eu te peço agora, meu Deus, abraça, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida. Pai, sustenta essa pessoa em tuas mãos. Meu Deus, ajuda. Meu Deus, guarda. Meu Deus, livra. Meu Deus, que ela possa andar contigo todos os dias. Oh, Espírito Santo, convence as pessoas que estão ouvindo agora. Convence, meu Deus, do pecado. Convence da justiça. Convence do juízo. E que elas possam entender que nós não somos nada. Assim como eu não sou nada. Eu fui alcançada pela tua misericórdia. Mas não tem nada em mim que chamasse a atenção. Não tinha nada em mim que fosse bom. O melhor de mim não passava de trapo de imundícia. Que as pessoas entendam agora e aceite o teu chamado, e aceite essa graça, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, vem salvar os perdidos, vem convencer, em nome de Jesus eu te peço, entra no lar dessa pessoa, meu Deus, se tiver enfermo, vem com a cura agora, eu te peço agora por aqueles que estão com depressão, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão tristes, aqueles que estão desempregados, eu te peço agora, vem com a provisão, meu Deus, aqueles que estão enfermos, no nome de Jesus eu declaro agora a cura. Eu repreendo toda dor, eu repreendo toda tristeza, eu repreendo todo desânimo, eu repreendo toda incredulidade. No nome de Jesus, Espírito Santo, quebra as correntes agora. No nome de Jesus eu declaro que correntes serão quebradas, cadeias serão quebradas. No nome de Jesus agora eu abro a chave das prisões e resgato e arranco de lá pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus, através do Espírito Santo, todos aqueles que estão presos através do poder desta palavra. No nome de Jesus eu declaro agora que suas algemas serão quebradas e eles serão libertos pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça. No nome de Jesus eu declaro, meu Deus, no nome de Jesus, eu venho te pedir que o Senhor abençoe as vidas que estão aqui conosco, recompensa elas, guarda elas, ajuda elas, entra, Pai amado, na casa delas e vem trazer o milagre da salvação, vem trazer o milagre da cura, vem trazer alegria, paz. Também fica no meu lar, continua conosco, me abençoando, abençoando a nossa família, abençoando a nossa casa, a nossa igreja, as nossas ovelhinhas e todas as pessoas que nos ouvem agora, no nome de Jesus. Que Deus em Cristo venha nos abençoar e abençoar cada um de vocês que nos assistiram. Vai lá no vídeo, se gostaram, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho e nos acompanhe todos os domingos no canal EBD, né? Edificando vidas através do ensino. Entre lá, se inscreva e participe das nossas aulas todos os domingos e que Deus em Cristo nos abençoe e te abençoe